Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à Câmara de Comércio Luso-Britânica e à Moneris, parceiros na organização deste webinar dedicado ao tema Responsabilidade Social, Ética Empresarial e Branqueamento de Capitais, que esperamos que possa ser do agrado de todos. Como a mim hoje falar sobre o papel da ética empresarial na governação, a evolução da responsabilidade social empresarial aos critérios de ESG e as principais etapas de um programa de ética e compliance. E porque o tempo deste evento é curto, avançaremos já para a apresentação que iremos partilhar convosco. Comecemos então por falar do papel da ética empresarial na governação. Quando falamos do papel da ética na governação, antes de mais devemos ter como ponto de partida os valores organizacionais, ou seja, os princípios éticos e as crenças que são adotadas por uma organização e que regem e orientam as suas atividades de acordo com as condutas das pessoas que dela fazem parte. Por isso, quando falamos de governo societário, de corporate governance, no sentido do sistema pelo qual as organizações são dirigidas e controladas, temos que ter em conta que este conceito vai muito para além da escolha e da adoção de um modelo previsto na lei, ou seja, de um modelo que pode ser humanista, ou dualista, ou anglo-saxónico. Independentemente do modelo adotado, é importante também ter em conta que há 4 princípios ou componentes-chave da governação que devem ser transversais e que estão ligados com esta busca da ética pela organização. E eles são a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade. Mais uma vez, porque o tempo desta sessão é curto, vou dedicar-me em particular à responsabilidade e ver como é que é o percurso desta responsabilidade, que é a responsabilidade do órgão de gestão, como é que caminhamos desta responsabilidade para a responsabilidade social empresarial e depois para o ESG. Portanto, quando falamos de responsabilidade dos gerentes ou dos administradores, em termos de método jurídico, qual é o percurso metodológico que devemos ter em conta na análise? Em primeiro lugar, é importante, obviamente, identificar as normas do Código das Sociedades Comerciais que são relevantes. E aqui posso destacar o artigo 72 do Código das Sociedades Comerciais e o artigo 64. O artigo 72, o número 1, diz-nos o seguinte: os gerentes ou administradores respondem para com a sociedade pelos danos a esta causados por atos ou omissões praticadas com preterição dos deveres legais ou contratuais, salvo se provarem que procederam sem culpa. Portanto, devemos identificar este artigo como título de imputação da responsabilidade, e é uma responsabilidade dos administradores perante a sociedade. Depois, devemos aferir se existe essa responsabilidade, e isto faz como? Por uma associação deste preceito 72, número 1 do Código das Sociedades Comerciais, com o artigo 64. E o artigo 64 diz-nos quais são os deveres dos administradores, e, portanto, podemos aferir se são violados os deveres de gestão e de lealdade que estão previstos no artigo 64. E a este respeito é importante ter em conta o seguinte: quando falamos o dever de gestão dos gerentes ou dos administradores, temos que ter em conta que estamos a falar de uma prestação de meios e não de uma prestação de resultado. E esta distinção, que não está prevista na letra da lei, deriva da doutrina, é extremamente relevante e tem reflexos no regime da responsabilidade. Porquê? Porque se fosse uma prestação de resultado, poderia entender-se que o insucesso poderia levar à responsabilidade do administrador ou do gerente. Ora, não é isto que acontece. O mau resultado na gestão da empresa não faz presumir a culpa do administrador ou gerente. E isto significa que tem de ser o credor a provar que há uma atuação danosa do administrador que leva aos maus resultados da empresa.
Isto em termos de dever de gestão. Quando falamos a nível do dever de lealdade, mais uma vez refiro que o dever de lealdade está previsto no artigo 64, na linha B do seu número 1. Este dever de lealdade foi adotado pelo nosso Código das Sociedades Comerciais como um meio caminho no âmbito da teoria do interesse social entre o monismo, ou seja, o monismo, a teoria monista é aquela que defende que o interesse da sociedade é o interesse dos sócios, e a teoria do pluralismo, que diz que os administradores não devem atuar apenas no interesse dos sócios, mas também de outros sujeitos relevantes, por exemplo, os terceiros credores. E é por isso que este artigo refere que os administradores devem atuar, sobretudo, no interesse da sociedade, mas também atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses de outros sujeitos, nomeadamente das demais partes interessadas dos stakeholders. Isto é extremamente relevante depois em termos de responsabilidade social empresarial, como iremos ver mais à frente. Por último, em termos ainda desta metodologia jurídica, devemos ponderar a chamada Business Judgment Rule, como uma eventual via de exclusão da responsabilidade dos administradores, ao abrigo do artigo 72 do número 2, que refere que a responsabilidade do gerente ou do administrador é excluída se provar que este atuou em termos informados, livre de qualquer interesse pessoal e segundo critérios de racionalidade empresarial. Ou seja, é necessário verificar se há algum destes requisitos que não está preenchido para que não se possa aplicar a instituição normativa da exclusão da responsabilidade. E daqui resulta o seguinte: a adoção das melhores práticas de governo societário não são apenas aquelas que se limitam a cumprir a lei. Hoje em dia, impõe-se que as organizações atuem de uma forma ética, mas de uma forma ética proativa, ou seja, esta proatividade visa a busca da ética na prossecução do seu objeto social. E a questão que se coloca é como? A pergunta é fácil, no entanto, a resposta é extremamente difícil. Vamos tentar ver como. Na verdade, todos os dias, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional, enfrentamos um conjunto de situações que nos levam a questionar a melhor maneira de agir. E no âmbito das organizações, não é diferente. Ou seja, ter uma conduta ética significa enfrentar o desconforto desses dilemas e decidir como devemos atuar perante eles. Por isso, uma boa cultura de princípios, de valores e regras bem estabelecidas e divulgadas, ou seja, uma boa cultura organizacional, pode ajudar na tomada da decisão. Mas caso haja dúvidas, e é legítimo que as dúvidas existam sempre que uma organização tenha que tomar um conjunto de decisões, é legítimo fazermos questões, colocarmos questões. Eu até diria que é inevitável e aconselhável. Ou seja, de que forma as partes interessadas, os stakeholders, trabalhadores, fornecedores, acionistas, serão afetados por uma determinada decisão. A situação em causa foi prevista no Código de Conduta e Ética? Ou como primeira questão, será que a organização tem um Código de Conduta e Ética? É porque aqui neste âmbito não se pode apenas pensar em atuar dentro dos parâmetros da lei. É preciso ir mais longe e pensar se está certo ou não. Portanto, e é legítimo fazermos esta questão. É legítimo também questionarmos se a decisão em causa pode causar danos e consequências negativas à organização. E por que estas questões devem ser colocadas? Porque as más decisões do foro ético têm impactos, e estes impactos são por vezes irreversíveis em termos de valor e reputação da organização. E, portanto, consequentemente afetam de forma negativa a vantagem competitiva das organizações, a sua capacidade de atrair e de reter talentos, a sua possibilidade de aumentar ou até mesmo de manter a sua clientela, os seus clientes,
pode minar inclusivamente a confiança dos acionistas e da sociedade e da comunidade em geral, portanto, e diminuir assim desta forma o valor intangível da marca da organização. E por isso devemos continuar a questionar-nos como que uma sociedade, como é que uma organização, como deverá atuar para atingir estes fins éticos. Obviamente adotando uma conduta que seja ética e socialmente responsável, mas esta resposta é muito simples e não nos podemos ficar por aqui porque o difícil está na concretização. E aqui é muito importante a responsabilidade social empresarial. A orientação ética é, aliás, a corrente entre as teorias da responsabilidade social empresarial mais antiga e está na sua gênese. Ética e responsabilidade social empresarial caminham lado a lado, uma vez que a responsabilidade é principalmente um conceito ético. Mas podemos perguntar-nos, mas afinal o que é a responsabilidade social empresarial? Bem, na verdade não existe aqui uma definição universal para a responsabilidade social empresarial. E por isso tem-se revelado extremamente difícil encontrar uma definição consensual e por isso diversos autores criaram modelos para quantificar e qualificar a responsabilidade social empresarial, mas dado o tempo que temos que é curto, não podemos avançar, portanto, na concretização de cada um destes modelos. Mas posso dizer que em 2001 a Comissão Europeia, com a publicação do seu livro verde, considerou que a responsabilidade social das empresas é essencialmente um conceito segundo o qual as empresas decidem numa base voluntária contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. E é importante contextualizar, porque este livro verde surgiu numa altura em que a União Europeia procurava identificar um conjunto de valores comuns através da adoção de uma Carta dos Direitos Fundamentais e, portanto, as empresas europeias começavam gradualmente a reconhecer a responsabilidade social que lhes cabia, considerando-a como parte da sua identidade. Portanto, sendo que esta responsabilidade manifesta-se quer nas suas relações com os trabalhadores, quer nas relações com as demais partes interessadas e, portanto, e pode influenciar os seus resultados. Portanto, é importante ter isto em consideração e por isso podemos brevemente definir responsabilidade social empresarial no sentido adotado pela Comissão Europeia como a responsabilidade das empresas pelo impacto, pela criação de valor que têm junto os seus acionistas, demais partes interessadas e da sociedade em geral. O conceito de responsabilidade social empresarial tem vindo a evoluir e a dar progressivamente lugar aos sistemas de ESG, Environment, Social and Governance. E o que são os temas de ESG? Os temas de ESG visam apurar o desempenho das empresas e o impacto das suas práticas ao nível do ambiente, direitos humanos, responsabilidade social e boa governação. E para avaliar este desempenho é necessário recorrer a um conjunto de indicadores, os chamados fatores ESG, de que são exemplos os 6 princípios para um investimento responsável criados no âmbito das Nações Unidas e que são dedicados ao setor financeiro. Estes princípios apelam à incorporação dos temas de ESG nas análises de investimento e nos processos de tomada de decisão, nas políticas e nas práticas das empresas. Portanto, e na divulgação das ações que são desenvolvidas pelas empresas no âmbito do ESG e na criação de um conjunto de relatórios sobre as ações que são implementadas e os processos que são alcançados pelas empresas. Mas para que haja uma incorporação destes temas de ESG, é necessário uma prévia alteração dos objetivos estratégicos das empresas. Bem, o que se tem vindo a sentir, mas a verdade é que se tem vindo a sentir a diferentes ritmos no contexto empresarial, dependendo obviamente da dimensão e do setor de atividade, mas na verdade no contexto português ainda de uma forma muito tímida. Neste contexto, é, no entanto, importante realçar
que, na sequência do Plano de Ação da União Europeia para financiar um crescimento sustentável e do Pacto Ecológico Europeu, têm surgido vários instrumentos vinculativos. E eles não são tão novos assim, ou pelo menos alguns não são. Em 2013 surgiu a Diretiva Contabilística. Um ano depois surge a Diretiva relativa à divulgação de informações não financeiras. Esta diretiva acabaria por ser transposta em 2017 pelo Decreto-Lei 89 de 2017. Em fevereiro deste ano, a própria Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, neste contexto, disponibilizou um modelo de relatório não vinculativo para a divulgação de informação não financeira pelos emitentes de valores mobiliários admitidos à negociação. Em particular, informação precisamente relativa a fatores ambientais, sociais e de governação. Em 2017 também surge a Diretiva dos Direitos dos Acionistas. 2 anos depois temos um regulamento relativo à divulgação de informação relacionada com a sustentabilidade no setor dos serviços financeiros. Em 2020, mais recentemente, entra em vigor o regulamento da taxonomia. O que é a taxonomia? É um sistema de classificação, ou seja, visa a criação de uma linguagem comum para identificar as atividades económicas que são qualificadas como sustentáveis, com base em 6 objetivos ambientais, em vez do estabelecimento de produtos financeiros específicos que são qualificados como sustentáveis. E impõe um conjunto de deveres que terão de ser aplicáveis a partir de 1 de janeiro do próximo ano, 2022, no que respeita aos objetivos ambientais de mitigação das alterações climáticas. E depois, passado um ano, impõe um conjunto de novos deveres no que diz respeito a outros objetivos também de âmbito ambiental. Em março deste ano, o Parlamento Europeu também emitiu uma resolução que contém um conjunto de recomendações que são dirigidas à Comissão Europeia para a elaboração de uma diretiva relativa ao dever de diligência das empresas e responsabilidade empresarial. E visa o quê? Visa garantir que as empresas cumpram o seu dever de respeitar os direitos humanos, o ambiente e a boa governação, que não causem efeitos negativos, incluindo, isto é extremamente importante, nas suas cadeias de valores. E, portanto, e que deem uma resposta, ou consigam dar uma resposta apropriada a esses efeitos negativos, caso eles ocorram. Apesar de esta proposta diretiva visar essencialmente as grandes empresas e as pequenas empresas e médias cotadas em bolsa ou de alto risco, mais tarde ou mais cedo, e uma vez que tem vai ter um impacto significativo na cadeia de valor destas empresas, o ESG e os deveres de diligência que incumbem às empresas terão um âmbito de aplicação que é transversal. Não podemos é cair no risco, e eu espero que não se caia, numa inevitável tentação de enxertar um regime que foi pensado para grandes empresas e empresas cotadas em bolsa nas demais empresas. E em particular em pequenas e médias empresas, porque assim possivelmente não funcionará. Portanto, os próximos anos serão cruciais para todas as empresas e não apenas para as grandes empresas e as empresas cotadas na bolsa começarem a assumir estes novos compromissos. Dir-me-ão, este tempo pós-Covid, e esperemos que seja pós-Covid, não será o mais apropriado, não é? Quando o tecido empresarial português, composto por pequenas e médias empresas sobretudo, preocupa-se mais neste momento em sobreviver. É verdade, mas deixem-me no entanto discordar. Porquê? Porque estamos a falar de objetivos de médio e longo prazo, mas que devem ser pensados no curto prazo, ou seja, pensados sobre a forma como cada empresa pretende encarar os desafios do futuro e como se deve organizar para pôr em prática um conjunto de ações concretas para atrair investidores e desta forma para fazer face ao futuro. E por isso, o antecipar-se e, sobretudo, saber antecipar-se é fundamental para o sucesso de médio e longo prazo das empresas. E, para concluir, vamos mais uma vez colocar a questão: como? Que medidas devem ser adotadas?
Portanto, mudar a cultura organizacional de uma empresa não acontece de um dia para o outro. Exige planeamento, exige que os resultados sejam colhidos a médio e a longo prazo. Mas atenção, que para se fazer o que está certo, é necessário, primeiro, definir os valores éticos da empresa, definir o caminho para os atingir, envolver os diversos intervenientes no processo e assegurar que cada um deles se compromete a rever, a aprimorar, a transformar a cultura e a prática da empresa. E é necessário que a decisão parta do topo e chegue até à base, ou seja, desde a administração até aos colaboradores, para que todos estejam verdadeiramente imbuídos do mesmo espírito e, no fundo, da mesma vontade de fazer o que está certo ou de fazer o que deve ser feito. Há um conjunto, devo alertar, há um conjunto de sinais para os quais devemos estar atentos e que são sinais contrários a esta ideia. Deixo-vos no slide quais são estes sinais. Por uma questão de tempo não vou desenvolver quais são os sinais de alerta, mas ficam no slide. Portanto, em termos gerais, para sistematizar e concluir, em primeiro lugar, é necessário identificar as matérias que envolvem potenciais riscos para a organização, identificar todas as matérias que possam afetar o perfil de risco, tendo em conta a área de negócio, os principais ativos, relações com colaboradores, clientela, etc. Em segundo lugar, e portanto, partindo destas matérias que são identificadas, é inevitável realizar auditorias, por forma a verificar se a organização está em cumprimento e identificar aquilo que podemos considerar possíveis lacunas ou vulnerabilidades. Portanto, e as organizações têm que ser capazes de identificar precocemente estes indícios de violações para determinar a sua raiz e depois para adotar as medidas de correção que são necessárias e, portanto, e devem ser escrutinadas por terceiros. É essencial que sejam avaliadas de forma crítica e com o grau de distanciamento necessário. Em terceiro lugar, devem seguir-se a implementação de um conjunto de normas, processos, procedimentos para colmatar as lacunas que foram identificadas. E neste contexto tem-se assistido a várias iniciativas transversais, desde o Código de Conduta e Ética, desde o Plano de Gestão de Riscos, desde o Plano de Igualdade entre Homens e Mulheres, entre outras, com vista à adoção das melhores práticas. E por fim, e de forma transversal, e para concluir, é necessário assegurar formação aos colaboradores. Portanto, reforçar a informação aos colaboradores, sobretudo sobre as políticas e os procedimentos em curso. Explicar-lhes a sua relevância e a razão da necessidade do seu estrito cumprimento. E permitir que os colaboradores possam também dar a sua opinião construtiva quanto a possíveis melhoramentos e revisões, porque de outra forma, sem a participação ativa dos colaboradores, um programa de compliance até pode ser muito bem concedido, mas corre o risco de não ser efetivamente implementado e de não funcionar na prática. E nenhum de nós quer um compliance feito de papel.